Bom dia! Hoje eu estou testando aqui esse microfone, vamos ver se vai dar certo, se vocês vão me ouvir. Eu espero que sim. É um teste, senão a gente vai tentando outras coisas. Bem, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um homem que foi tido por Deus como um homem justo, um homem reto, um homem sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. E quem era esse homem era Jó. E muitas vezes, quando eu lia o livro de Jó, eu ficava indignada. Que eu disse, meu Deus do céu, como pode um homem justo, reto? Tu, Senhor, falavas que Jó era isso. Tudo isso que se afastava do mal, fazia tudo segundo a tua vontade. E tu deixaste que tudo aquilo ele perdesse tudo, todas as coisas, tu passas por tantas provações. Eu não consegui entender o porquê. Realmente eu não consegui entender o porquê. Até que eu estou fazendo um curso e nesse curso só da história de Jó são 5 módulos. Então eu comecei a ver, eu disse, não, agora eu tenho que tentar entender essa história, tintim por tintim, eu tenho que ver o que é que Deus queria na vida de Jó. E vou centralizar mesmo para ver o que era, Senhor, o que era que tu querias mostrar a Jó. Um homem era correto aos teus olhos, Senhor. Era um homem próspero, era um homem de família, era um homem que fazia tudo de acordo com a tua vontade. E tu permitiste que tanta sofrimento, tanta provação ele fosse passado. Então, Jó era um homem próspero, tinha vários gados, era um homem rico, era um homem que andava segundo a vontade de Deus, tinha uma família, era um homem de família, era um homem que sabia ser pai, estava presente como pai, como marido, como um bom patrão, uma pessoa excelente. Daí houve uma reunião entre Deus e os seus anjos. E nesta reunião apareceu Satanás. E Deus olhou para Satanás e disse, viste meu servo Jó? Viste quão justo é meu servo Jó? E Satanás, como sempre, um devorador que veio para matar, roubar e destruir tudo que não preste, ele quer que a nossa vida, que aconteça para conosco. Ele disse, claro que ele é um servo justo. Ele tem tudo. Ele é próximo em todas as suas áreas. Nada tu deixas que seja tocado na vida de Jó. Então, ele vai te amar, ele vai te ser fiel sempre, porque nada falta para com ele. Então, Deus foi e disse, eu vou provar que ele é justo. Eu vou deixar que tu toques nas áreas da vida dele, mas não tire a vida dele. Então sucedeu que Satanás mexeu na vida de Jó com a permissão de Deus. E Jó perdeu gado, perdeu todas as suas propriedades. A casa onde estavam os filhos caiu e matou toda a família, sobrando apenas a esposa dele. E ele ficou sem nada, sem filhos, sem servos, sem propriedades, absolutamente nada. E aí é quando a gente começa a ver a fidelidade de Jó para com Deus, como era incrível. No capítulo 1, no verso 21, fala, e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Imagina aí, você perde tudo. De um dia para o outro, você perde tudo. Você tem sua vida perfeita. Tá tudo no lugar. De repente, vem um vendaval, muda tudo. Você perde seus filhos. Os seus bens mais preciosos são seus filhos. E você, em vez de murmurar para Deus, você ajoelha-se e vai orar e clamar o nome de Jesus. É incrível, né?
Então, novamente, Satanás estava andando pelo mundo e chegou perto a Deus. E Deus disse: viste meu servo Jó, o quanto é justo? Ah, claro. Deixa eu tocar a saúde dele para tu ver uma coisa. Vamos provar se ele é fiel a ti mesmo? E Deus permitiu que Satanás tocasse a saúde de Jó. E assim Jó foi tomado por uma doença que ela não é definida em detalhes o que teria sido, né? Alguns falam que foi uma lepra, mas não tem uma palavra certa, não tem um diagnóstico, não foi citado realmente o que foi. Mas foi tomado por feridas por todo o corpo e que devia coçar, porque Jó pegou um caco de telha ou de pedra e começava a se coçar. E daí, a mulher de Jó, sendo usada por Satanás, chegou para Jó e disse no capítulo 2, do verso 8 ao verso 10. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ele advertiu a mulher. Ele estava prostrado de feridas, de furúnculos, tumores, úlceras, não sei o que deveria ser, mas que foi tomado, não tinha mais nada, não tinha onde morar, não tinha filhos, não tinha prosperidade, não tinha nada, mas a fé de Jó para com Deus permanecia. E ele advertiu a mulher: tomas como louca, mulher. Se Deus nos deu o bem, por que nos daria o mal? Somos o quê? Melhores que os outros? Né? Em outras palavras, ele deveria ter dito isto. Então, veio 3 amigos de Jó. E esses 3 amigos, a princípio, não reconheceram a Jó naquela lástima, naquele quadro. Mas depois, quando reconheceram, chegaram próximos a Jó e ali ficaram calados por 7 dias, só ao lado dele. E depois, cada um começou a ter uma conclusão. O que deveria ter acontecido, porque Deus deveria permitido que acontecesse aquilo a Jó. Primeiro disse: não, eu acho que tu deve ter pecado, Jó. Deve ter adulterado, por isso que Deus está te castigando. Olha, eram amigos, e eram verdadeiros amigos. O segundo disse: não, eu acho que seus filhos, Jó, pecaram e Deus tirou a vida deles e tu estás pagando pelos pecados dos seus filhos. E o terceiro disse: não, Jó, tu foste infiel a Deus em algum momento, enlouqueceste e tu estás sendo punido por isso. Depois daquilo, Jó teve a Bíblia fala que eles falavam uma coisa e Jó rebatia, eles falavam, Jó rebatia, até que Jó afastou, disse a ele que fossem embora. E lá ficou Jó. Depois apareceu a Jó, e Jó começou com aqueles conflitos, não que ele tivesse perdido a fé, não, mas ele estava tentando entender o porquê Deus tinha permitido tudo aquilo. E apareceu um outro amigo, Eliú. E dali Eliú foi mais prudente e disse: Jó, eu acredito que Deus quer te mostrar algo através desse teu sofrimento. Esse teu sofrimento não pode ser em vão, porque tu és um homem reto, temente a Deus, tu és justo em toda a tua vida. Então, há algo mais que Deus quer te mostrar. E ali saiu. Então, Jó começou com aqueles conflitos na mente dele, sem conseguir entender, e chegou a pensar: eu não entendo. Eu acredito, Deus só pode não ter o controle de todas as coisas para isso estar acontecendo comigo. Eu não mereço. E Deus apareceu a Jó. E quando Deus apareceu a Jó, Deus começou a indagar Jó. Jó, era tu que estavas quando eu criei o mar, quando eu fiz todos os animais,
quando cada um eu formei conforme as suas funções, fiz todas as aves, todas a natureza. Era tu que estavas lá? Foi tu vistes a com perfeição eu fiz cada coisa? Tudo está no lugar e tudo vive em harmonia de acordo com o que eu criei. Tu estavas lá, Jó, para saber? Jó, eu tenho o controle de todas as coisas e nunca perdi. Então aí, Jó começou a refletir que ele queria, o que ele que na verdade Deus queria, não deixa claro no livro de Jó, mas o que a gente pode entender é que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse a Jó para que Jó visse, fosse íntimo de Deus, que Jó o amasse além das coisas materiais, além dos filhos, que a fidelidade de Jó fosse semelhante à fidelidade de Abraão. Deus queria mostrar que Jó era justo e fiel, tão quanto Abraão foi. E Deus conseguiu mostrar. Tanto que quando a gente vem aqui para o capítulo 42 de Jó, no verso 2, Jó fala: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nada, nada, nada de teus pensamentos. Eles podem cair por terra, eles podem ser desfeitos. Nada, porque tu és perfeito, tu tens controle de todas as coisas na nossa vida. O que tu queres, Pai, é que nós o amamos acima de todas as coisas. Que o nosso amor seja imenso. O nosso amor seja o amor verdadeiro pelo um Deus vivo. E no versículo 5 fala: como ouvi, dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Em outras versões fala que Jó disse para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos se abrem para ti, se abriram para ti. Então Jó compreendeu que Deus queria que ele tivesse um comprometimento, uma relação íntima com Deus, e que Deus era tudo para ele, acima de todas as coisas. Poderia perder tudo, mas Deus sempre estaria ao lado de Jó. E nesse instante, Deus voltou aos 3 amigos que repreenderam a Jó e mandou que eles voltassem até Jó. E quando voltaram, Jó pôs a mão sobre a cabeça deles, orou, intercedeu pela vida deles. Ele não podia ter ficado chateado, porque os amigos o julgaram, né? Cada um que desse uma sentença sobre a vida de Jó. Mas Jó orou pela vida de cada um. E a partir daquele momento que Jó intercedeu pela vida dos outros, dos seus amigos, porque não há prova de amor maior para você com o seu irmão do que orar pela vida dele. E a partir deste momento, Deus devolveu todas as coisas de Jó em dupla honra. Deus devolveu todas as suas prosperidades materiais. Jó teve vários filhos, 7, 10 filhos. Jó voltou a ter toda a harmonia que tinha antes, mas com uma fidelidade muito maior e um amor muito maior a Deus. E Jó viveu ainda mais 140 anos que Deus concedeu a ele. Quão grande foi a fidelidade de Jó. Então, quando as pessoas falam num provérbio que dizem: eu queria ter a paciência de Jó, na verdade está errado. Eu queria ter a fidelidade, a fé e o amor de Jó, para saber que em meio à tribulação, Deus não nos desampara. Deus tem o controle de todas as coisas. E todas as coisas só acontecem com a permissão de Deus, porque Jó só foi tocado por Satanás, porque Deus permitiu. Porque se assim não fosse, Jó não seria tocado. Em que Deus abençoe vocês. Leiam o livro de Jó e reflitam nessa
mensagem tão profunda que é essa história de Jó. Amém.